Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 10 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 74. Corrida de discos. A figura 1051 mostra dois discos que podem girar em torno do centro como um carrossel. No instante t igual a zero, as retas de referência dos dois discos têm a mesma orientação. O disco A está girando com uma velocidade angular constante de 9,5 radianos por segundo e o disco B parte do repouso com uma aceleração angular constante de 2,2 radianos por segundo ao quadrado. Letra A. Em que instante t as duas retas de referência têm o mesmo deslocamento angular θ? Letra B. Este é o primeiro instante t desde t igual a zero, no qual as duas retas de referência estão alinhadas. Quando o movimento de translação de uma partícula é uniforme, ou seja, ela se move com velocidade constante, por exemplo, ao longo do eixo x, a distância percorrida é dada pela seguinte equação. Δx vai ser v vezes t. Existe uma expressão análoga quando o corpo gira com velocidade angular constante. O deslocamento angular Δθ vai ser a velocidade angular ômega vezes t. A posição e a velocidade foram substituídas pelas grandezas equivalentes no movimento de rotação. Como o disco A gira com velocidade angular constante, podemos utilizar essa expressão e o deslocamento angular desse disco é dado por ΔθA é igual a ômega A vezes t. Quando o movimento de uma partícula é uniformemente variado, ou seja, se move com aceleração constante, por exemplo, ao longo do eixo x, o deslocamento é dado pela seguinte equação. Δx vai ser 1 sobre 2 vezes A vezes t ao quadrado. No movimento de rotação, com aceleração constante, o deslocamento angular é dado por Δθ igual a 1 sobre 2 vezes α vezes t ao quadrado. Substituímos o deslocamento e a aceleração pelas suas grandezas equivalentes do movimento de rotação. Como o corpo B gira com aceleração angular constante, o seu deslocamento angular pode ser determinado pela equação Δθb vai ser 1 sobre 2 vezes αb vezes t ao quadrado. O deslocamento angular dos dois discos será igual quando Δθb for igual a Δθa. Então, 1 sobre 2 vezes αb vezes t ao quadrado tem que ser igual a αa vezes t. Como temos t nos dois lados, a gente pode simplificar, cancelando o t da direita com um dos t's da esquerda. E se resolvermos para t, o t vai ser 2 ômega A sobre αb. Então, é 2 vezes 9,5, que é o ômega A, sobre 2,2, que é o αb. Se a gente fizer essas operações, aí dá 8,6 segundos. O resultado foi escrito com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais. O resultado obtido na letra A é o instante em que o deslocamento angular dos dois discos é o mesmo. No entanto, para que as retas de referência estejam alinhadas, é preciso que a diferença entre os deslocamentos angulares seja múltiplo de 2π radianos, que corresponde ao deslocamento angular de uma volta completa. A cada volta completa, a reta de referência volta à mesma orientação. Para ver como isso funciona, considere a seguinte situação. Em um intervalo de tempo, o disco B descreveu um ângulo beta. A reta de referência do disco A ficará alinhada com a reta do disco B se, nesse intervalo de tempo, ele girou de um ângulo beta, ou se deu uma volta completa mais o ângulo beta, ou duas voltas completas mais um ângulo beta, ou n voltas completas mais um ângulo beta. Em todos esses casos, a diferença entre os deslocamentos angulares será igual a um múltiplo inteiro de 2π radianos. Então,
Para que a diferença entre os deslocamentos angulares dos discos sejam iguais a um múltiplo inteiro de 2π radianos, delta θ A menos delta θ B tem que ser igual a 2π vezes n. Então, ômega A vezes T menos 1 sobre 2 alfa B vezes T ao quadrado tem que ser igual a 2π vezes n, passando todos os termos para a esquerda e colocando na ordem tradicional, fica menos 1 sobre 2 alfa B T ao quadrado mais ômega A vezes T menos 2π vezes n é igual a zero. Se a gente multiplicar toda a expressão por menos 2, a gente vai pôr o termo quadrático positivo e todos os coeficientes ficarão inteiros. Fazendo isso, fica alfa B vezes T ao quadrado, menos 2 alfa A vezes T, mais 4π vezes n é igual a zero. Como trata-se de uma equação do segundo grau, utilizaremos a fórmula de Bhaskara para resolver. O delta vai ser o B ao quadrado, que é menos 2 ômega A elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é alfa B, vezes o C, que é 4π vezes n. Elevando ao quadrado aí dá 4 ômega A ao quadrado, e fazendo a multiplicação aí dá menos 16π vezes alfa B vezes n. As soluções da equação quadrática são T igual a menos B, que é 2 ômega A, mais ou menos a raiz de delta, 4 ômega A ao quadrado menos 16π vezes alfa B vezes n, sobre 2 vezes A, 2 alfa B. Esta equação terá soluções reais quando 4 ômega A ao quadrado menos 16π vezes alfa B vezes n tem que ser maior ou igual a zero. Passando o primeiro termo para a esquerda, fica menos 16π vezes alfa B vezes n maior ou igual a menos 4 ômega A ao quadrado. Multiplicando toda a expressão por menos 1, a gente troca o sinal de tudo e inverte a desigualdade. Então fica 16π vezes alfa B vezes n menor ou igual a 4 ômega A. Resolvendo para n, o n vai ser menor ou igual a 4 ômega A ao quadrado sobre 16π vezes alfa B. A gente pode dividir por 4 aí os dois termos, então fica o n vai ser menor ou igual a ômega A ao quadrado sobre 4π vezes alfa B. Substituindo pelas medidas, vai ficar 9,5 ao quadrado, dividido por 4π, vezes 2,2. Se a gente fizer essas operações aí, o n vai ser menor ou igual a 3,26. Como é um número inteiro, o n, os valores possíveis são 0, 1, 2 e 3. Para n igual a zero, as soluções são: t vai ser 2 vezes 9,5, que é o ômega A, mais ou menos raiz quadrada de 4 vezes ômega A ao quadrado, 9,5 ao quadrado, menos 16π, vezes o alfa B, que é 2,2, vezes o n, que é 0, dividido por 2 vezes 2,2, que é o alfa B. Então dá 19, mais ou menos 19, sobre 4,4. Se a gente fizer as soluções aí, uma das soluções vai ser t igual a 8,6 segundos e a outra t igual a zero, né? 19 menos 19. O instante inicial e o instante calculado na letra A. Para n igual a 1, as soluções são t igual a 2 vezes 9,5, mais ou menos raiz quadrada de 4 vezes 9,5 ao quadrado, menos 16π, vezes 2,2 vezes 1, que agora é o valor de n, dividido por 2 vezes 2,2. Que dá 19, mais ou menos 15,8 sobre 4,4, e teremos as soluções t igual a 7,9 segundos e t igual a 0,72 segundos. Se fizermos a mesma coisa para n igual a 2, nós vamos ter as soluções t igual a 7,0 segundos e t igual a 1,6 segundos. Para n igual a 3, as soluções são t igual a 5,5 segundos e t igual a 3,1 segundos. Os valores calculados mostram que o instante calculado em A não foi o primeiro instante no qual as retas de referência dos discos estão alinhadas.